If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mente Cartoleira. E hoje eu vou falar algumas dicas para você evitar nessa rodada 26 do Brasileirão. Então, sem enrolação, já deixa o seu like, se inscreve no canal que ajuda muito. E bora mais uma vitória suprema. Última rodada nós não foi tão bem assim. Vários SC perdidos, favoritos, né? A média em si da rodada passada não foi tão boa assim comparada às outras rodadas, mas a média não foi até bem razoável, mas essa rodada tá um pouco difícil também, igual a última. A última ainda não tá tão difícil assim, mas tem alguma zebra, times que deveria ganhar, não ganhou, então. E nessa rodada, não tem um SC garantido, assim, você olha para um time assim, você fala, é muito confiante nesse SG, em vários jogos difíceis, mas bora em busca da metade, mesmo que a rodada é difícil, e nós vamos conseguir. Então, bora começando por goleiros. Meu goleiro essa rodada vai ser a apostinha já. Esse time jogando fora de casa é o time que mais chuta no gol. Pode parecer que não, mas pela estatística é o time que mais chuta jogando fora de casa. E é Vitória, o goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo. O Ceará é o time que mais chuta nos últimos 3 jogos, jogando em casa, jogando fora de casa, chutando no gol. O Lucas Arcanjo do Vitória é o goleiro que mais defendeu do Cartola, do Brasileirão em geral. Aí ó, 88 defesas fez. Tudo bem que toma bastante gols, mas aqui em compensação defende muito. E essa é a minha apostinha para essa rodada. Outros goleiros que podem ser bom, Walter defende muito e pode segurar esse dia também, tá? Como falei, não tem nenhum SG garantido essa rodada, mas Mirassol pode segurar esse dia, é um dos times que mais precisam segurar esse dia. A gente não vive um bom momento, tá? O próprio Rossi, mas Preto é o segundo colocado, né? Que é o Cruzeiro, mas como eu falei, não tem SG seguro e Rossi pode ser a boa. Também vive uma fase excelente. O próprio Rafael, tá? O Fortaleza tá até bastante jogando em casa, então pode fazer só pontuação só se defesas. Aqui nesse jogo, o Rafael tem 6 pontos só se defesas contra o Ceará, né? Que foi esse último agora. O Everton pode ser a boa contra o Vasco. Pode segurar esse G dependendo e fazer algumas defesas, média básica. Gabriel Brasil também pode ser a boa para valorizar e fazer pontuação boa, pode ser média básica também. E essas são as principais opções de goleiro, tá? Tá bem. Tem a própria Leoninho que tem Botafogo, pode ser a boa. As opções estão bem encurtadas, como eu falei, entendeu? Um CG seguro é mais para arriscar mesmo um goleiro. Meus dois zagueiros dessa rodada vão ser o Léo Pereira do Flamengo e o Gustavo Gomes do Palmeiras. Palmeiras que, como eu falei, tem a chance razoável de segurar esse dia também, vive um momento bem bom. Joga em casa contra o Vasco. Gustavo Gomes tem a média básica razoável, caso perda esse dia também. Tem um gol no campeonato, é muito bom na linha aérea, então veio com ele. Não é bem a apostinha, porque né, é um dos mais escalados para zagueiro, mas pode ser a boa opção, tá? Léo Pereira tá indo com ele também, que é uma boa opção para começar a valorizar também. É um zagueiro com boa média básica, a sua partida ele não foi bem, mas em casa ele tem a média básica em si melhor do que o próprio fora, fazer pontuação melhor, mas tudo fazendo a apostinha nele. Entre ele e o Léo Ortiz, mesmo que o Léo Ortiz fez uma média básica melhor do que o próprio Léo Pereira, vou confirmar o Léo Pereira em si, é a média básica em casa, mas ambos podem ser boas opções, tá? Tanto o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Mas no momento tô indo com eles, Léo Pereira e o Gustavo Gomes. Outras opções boas, o próprio Caio Alexandre Barbosa, tá? Tem um jogo em casa. Bahia é bom em casa, mas fora deixa a desejar um pouquinho, então pode ser boas opções, tanto o Caio ou o Alexandre Barbosa do Botafogo. O Murilo do Palmeiras pode ser a boa, tanto ele e o Gustavo Gomes também. Tem a média básica razoável, assim também por dizer. Pode ser boas opções também, tá?
O próprio James do Mirassol fez 8 pontos, sorte média básica na última partida. Bizarro. E pode imitar na rodada também de novo. Esse Bragantino que deve perder essa partida. Mirassol é favorito para ganhar esse jogo. Em geral é isso. O próprio João Vitor, tá? Daquele mais barato Cartola. Diz pouco ponto para valorizar. E caso segura SG deve valorizar. E tem a média básica razoável também. Tem um gol no campeonato. Pode ser uma boa portinha, bom e barato para valorizar também. Então, essas são as principais opções, tá? De zagueiro. Indo para nossa lateral. Aqui, vou ser rápido e curto. Reinaldo e Lucas Ramon. Reinaldo que tem um pênalti a favor. Tem a média básica boa também em si. Tem 8 gols, 3 assistências no campeonato. Aqui ele fez 4.10 ótima média básica. Ou seja, não é uma média básica ruim. Então eu tô indo com ele. Bate falta, escanteio, pênalti. Aumentando a chance de fazer gol, assistência. Tem um jogo bastante favorável, então excelente opção. O Lucas Ramon que desarma até mais que o próprio Reinaldo. O Reinaldo lateral esquerdo, o Ramon direito. Tô indo focando nele mais para desarmes mesmo. Também tem a chance de fazer gols, tem 2 gols e 2 assistências no campeonato. Os laterais do Mirassol são muito participativos no ataque. Então, ambos são excelentes opções, por isso estou indo com eles, tá? Lucas Ramon, Reinaldo, excelentes opções. Outras opções boas que podem dar certo para imitar. O próprio Bernabé tem a média básica boa, só que ele tá 2 jogos sem jogar, né? 3 praticamente. Ele aqui não foi tão bem. Então não sabemos quando ele vai voltar, mas pode ser a boa portinha, tá? O Vitinho também, o Bahia lateral. O Bahia é o time que mais sai desarmes para a lateral, então laterais do Botafogo pode ser a boa. O Vitinho tem a média básica por si mesmo razoável. E caso segura SG deve passar dos 8 pontos, tá? Então, excelente opção Vitinho. Os próprios lateral do Flamengo, mas caso perda SG é bem difícil fazer uma pontuação boa, pois o lateral do Flamengo não tem uma pontuação média básica tão boa assim. Então, caso perda SG, bem provável que não passe nem dos 3 pontos, assim por dizer. Outras opções boas para o Kelvin do Palmeiras. O Vasco também cede uns desarmes consideráveis para laterais, então pode fazer a média básica, só de desarmes, etc. E essas são as principais opções, tá? De laterais. O próprio Marlon também, tá? Desarma bastante. Então, 41 desarmes em 18 jogos é bastante desarmes. Pode ser a boa portinha. E é isso. Bora para os nossos meias. Meus 3 meias são rodados com não diga aposta, mas diferencial. É o Arrascaeta, que né? Já cansei de falar dele aqui. 14 gols e 10 assistências em 22 jogos. Bizarro. O cara tem mais gols de assistência do que jogos em si, se somar tudo. Então, monstro. Alan Patrick, excelente opção, mas não vou com ele. Andrés Pereira, vou com ele. Minha visão, o próprio Palmeiras tem um jogo mais favorável do que o Internacional Corinthians. O Internacional não vive um bom momento assim. E o Corinthians tá ali equilibrado, não vive um bom momento, mas também não é ruim. Mas o Internacional, na minha visão, é favorito nesse jogo, mas não tanto igual o Palmeiras. O Palmeiras vive um momento bem bom. O Vasco também vive um momento excelente, mas é mais pelo time do Palmeiras, pela fase, do que a fase do Vasco, tá? Acho que o Vasco perde esse jogo, mas não tanto assim. Mas na minha visão, o Andrés Pereira tem mais chance de fazer gols e assistência com o próprio Alan Patrick, tá? Tem 2 gols já no campeonato. E pode bater falta, escanteio. Excelente opção. E meu outro, que é uma porcinha, um diferencial, vou dizer, é o Lucas Chacha, volante do Fortaleza. Se não me engano, é o meio que mais desarma no Cartola. Deixa eu ver. 58 desarmes. É o meio que mais desarma no Cartola todo. E o São Paulo é o time que mais sai desarmes para meia jogando fora de casa. Ou seja, e outro detalhe importante, o Fortaleza é o time que mais conquista desarmes jogando em casa. Então é o time que mais sai desarmes jogando fora de casa para meias do que conquista jogando em casa para os meias. Então a chance dele imitar é bem grande. Aqui, se você tem ideia, ele fez o gol e 6.80, ótima média básica. É um bizarro. Grande chance para pontuar, mas é uma pontuação bem boa, tá? Ótima média básica.
A chance de passar dos 5 pontos só de média básica é bem grande. Ainda mais nesse jogo que o São Paulo cede bastante. Por isso tô indo com o Casaço no momento. Alan Patrick pode ser a boa opção. Bate escanteio, falta, pênalti. Tem 8 gols de nesse campeonato. Essa é excelente opção também. Matheus Pereira pode ter um jogo difícil, né? Independentemente. Mas ele tem 5 gols e assistências no campeonato. Bate falta, escanteio também. Independente do jogo, pode ir bem. Média básica, boa também. Então não podemos deixar de falar ele. Pode ser a boa opção também. Barreal também, o Santos é favorito nesse jogo. Fez o gol para passar com o Bragantino, 2-2. E seu Neymar agora virou o principal jogador de referência. Tem 6 gols no campeonato. Ele e o Guilherme, centroavante do Santos. Excelentes opções. Felipe Anos também pode ser a boa. É uma média básica boa também. Pode fazer gols ou assistência. Tem 1 gol e 2 assistências no campeonato. Em geral, essas são as principais opções, tá, para meias. Indo para o nosso ataque agora, meus 3 ataques dessa rodada vai ser o Vitor Roque, Palmeiras, Arthur Cabral, Botafogo e o Guilherme do Santos. O Vitor Roque, que vive a fase excelente, 8 gols, 3 assistências no campeonato. Aqui nessa rodada, essas 2 rodadas, essa daqui ele entrou no segundo tempo. E nessa começou jogando e perdeu o Palmeiras 1-0 pro Bahia e não foi tão bem, Vitor Roque também. Mas não podemos deixar de falar na fase dele que não é um jogo que vai definir a fase dele, que é boa ou ruim, mas sim os últimos 5, 3. Então, o cara é o principal jogador do Palmeiras, artilheiro, grande chance de marcar gols. Bate pênalti também, dependendo, ou é ele. Não tem um batedor fixo do Palmeiras, ou é Flaco, Piquerez, Rafael Veiga, Vitor Roque, pode revezar. Arthur Cabral, que não vem fazendo gol ou assistência faz um tempinho, só que o Bahia é um dos times que mais cede gols para centroavantes, então isso pode definir muito. Uma estatística bem considerável, por isso estou indo com ele. Grande chance de marcar gols, ótima opção. E o Guilherme, que na minha visão, se o Santos fazer gol, ou é o Guilherme ou o Barreal, que são os principais jogadores, tem 4 gols e 2 assistências, o Guilherme, e o Barreal, 6 gols e nenhuma assistência, então grande chance de um dar assistência pro outro, gols e tal, então se o Santos fazer gol, a chance de um dos dois fazer gol ou assistência é bem grande, tá? Por isso estou indo com ele. Outras opções boas, o próprio Samuel Nino pode ser a boa, só não estou indo com ele que tem um jogo difícil, Flamengo. E já estou indo com o Arrascaeta, então mesmo assim pode ser a boa opção, tá? O próprio Carlos Jorge também, como eu falei, o jogo é difícil, mas o cara é artilheiro do campeonato, artilheiro brasileirão também, tem 6 assistências. Então, independente do jogo, vive uma fase iluminada. O próprio Berreste também com uma portinha, mesmo que tenha um jogo difícil, o cara é artilheiro do Vasco, 11 gols e uma assistência, bate pênalti também. Então, como a portinha pode ser a boa para surpreender. O Ryan também, nem se fala, tá na fase fenomenal, muita boa opção. O Borré também pode ser a boa, mas fora da curva. A maioria tá indo desses que eu falei, principais. Taculó pode ser a boa também, tá? Tanto ele e o Vitor Roque até dobrar por si, pela falta de atacantes bons. Claro que essa rodada também tá difícil. Pode até dobrar os atacantes do Palmeiras, e podem ser uma boa. Em geral, as principais opções. Tem os atacantes fluminenses, pode ser a boa também, que é a Nobel ou Serna. A Nobel, que tem 2 gols, uma assistência no campeonato, tem média básica razoável. E o Serna tem 3 gols, 2 assistências, mais participativo. Em geral, essas são as principais opções, tá, no ataque. Os atacantes do Cuiabá, Mirassol, tá? Não podemos deixar de falar. Que é o Christian e o Negueba. E o Carlos Eduardo e o Wallace está em dúvida. Podem dar assistência ou gols em si. Então, excelentes opções no ataque. E aí, essas principais opções, tá? Meu técnico essa rodada tem algumas opções boas, como o Felipe Luiz, o próprio Abel Ferreira, David Ancelotti também, Mirassol, Rafael Guanães, o próprio Luiz Rubeldio, Fluminense, mas na visão, o jogo mais chance de ganhar bem é o do Mirassol. Mirassol foi uma fase muito boa. Na minha visão, tem grande chance de ganhar bem, tá? Contra o Bragantino.
E meu luxo essa rodada vai ser o Negueba do Mirassol. Custa apenas 4,79 e, como eu falei, o Mirassol é bem favorito nessa rodada, então eu tô indo com ele. E esse é meu time. Agora, nosso capitão, na minha visão, os principais capitães são Vitor Roque, o próprio Arrascaeta, né? Arthur Cabral, Guilherme ali fora da curva, Andrés Pereira também fora da curva. Mas no momento eu vou de Vitor Roque pela fase, tá iluminado, garoto novo ainda, jovem. E é o principal artilheiro do Palmeiras, bem participativo de gol, assistência. E é isso. Esse foi meu time, espero que tenham gostado. Lembrando que sexta terá vídeo na próxima rodada Brasileirão. E amanhã provavelmente vai ter live. Eu vou garantir, mas provavelmente vai ter. Caso tiver, vou começar umas 5h30 da tarde. Vou ter umas 7 da noite. É o fechamento da rodada ali, né? A rodada vai começar 7 da noite amanhã. E é isso. Vou estar avisando no meu grupo do WhatsApp. Hoje, se vai ter live ou não amanhã. Então entre lá. Tá na bio no meu Instagram, Mês Cartoleira. Só clicar lá na bio. Entra no meu grupo do WhatsApp. Tá? Falo disso sobre cartões toda rodada, totalmente de graça, tá? É só entrar, imitar toda rodada, tem resenha também. É isso, espero que tenham gostado. Lembre de deixar seu like no canal que ajuda muito. E até o próximo vídeo ou live amanhã. Tchau, tchau. Fui.